Beleza. Para que o sangue das artérias, seja do tronco pulmonar, seja da aorta, retorne para o ventrículo. Beleza? Lembra da aula passada que eu comentei que o nosso sangue é unidirecional? Ele tem que sair dos ventrículos e ir para as artérias. Não pode acontecer ao contrário, esse sangue voltar. Então, preste atenção. No momento de diástole, eu vou ter abertura das válvulas atrioventriculares e fechamento das semilunares. Muito bem. Durante o processo de sístole, ou seja, quando o ventrículo está contraindo, o que vai acontecer? Fechamento das válvulas atrioventriculares e abertura das válvulas semilunares. Obviamente, o que vai acontecer com o sangue que estava no ventrículo? Vai ser empurrado para as artérias. Estão comigo ou não? Complexo isso aqui? Bem de boa? Então, pessoal, basicamente é isso aqui que nós temos. Ó. Quando o coração está enchendo, as válvulas atrioventriculares estão abertas. Isso faz com que o sangue presente nos átrios venha para os ventrículos. E durante a sístole, eu tenho o fechamento das válvulas atrioventriculares e abertura das válvulas semilunares. Importante para vocês, o que faz com que haja a abertura das válvulas atrioventriculares? O que faz com que o sangue passe dos átrios para os ventrículos? Pressão sanguínea. Ou seja, na verdade nem a pressão sanguínea, né? Na verdade, o sangue vai chegando nos átrios. À medida que o sangue vai chegando nos átrios, aumenta-se a pressão. Isso faz com que o sangue abra as válvulas atrioventriculares. E, no segundo momento, o que faz com que as válvulas semilunares se abram? Mesma coisa, a pressão do sangue. Só que, na verdade, essa pressão do sangue é proporcionada pela contração muscular. Então, o ventrículo está contraindo, aumenta a pressão, e isso faz com que as válvulas se abram. Beleza? Então, vejam, pessoal. Importante questão de prova. Para que aconteça a abertura das válvulas atrioventriculares, é necessário que o átrio contraia? Verdadeiro ou falso? Falso. A gente vai ver daqui a pouquinho que a contração dos átrios contribui de forma muito pequena para o enchimento ventricular. Já a contração ventricular vai promover a abertura das válvulas semilunares. Estamos bem? Tranquilos? É verdade que quando a gente escuta no esteto com pum, na verdade é a abertura das válvulas? A gente vai falar daqui a pouquinho deles. A parte de fono nada mais é do que a abertura ou das válvulas atrioventriculares ou das semilunares. Perfeitamente. Muito bem explicado. Então, quando vocês vão ver, por exemplo, quando eu tenho uma doença, como eu comentei na aula passada, de sopro, a gente consegue verificar o borbulhamento, as borbulhas ou as bulhas cardíacas de forma diferente aqui. Tudo isso porque o sangue está passando, ou está retornando para um lugar que ele não podia. Então, uma das formas de diagnóstico do sopro cardíaco, inicialmente, é a parte de ausculta cardíaca. Isso aí também a gente vai entender um pouco. Estamos bem, pessoal? Certeza? Então, basicamente, o que é o ciclo cardíaco? É um conjunto de eventos que ocorre entre o início do batimento e o início do próximo. Essa fase se dá em duas condições: a sístole e a diástole.
novamente digo para vocês que tanto átrios quanto ventrículos apresentam essas duas fases. Mas, normalmente, quando a gente só fala o primeiro nome, o sístole diástole, a gente está relacionando os ventrículos. Beleza? Há alguma dúvida até então? Pessoal, vocês receberam os slides da aula? Mais umas 500 coisas, né? Porque quando eu descobri que a gente tinha acesso, eu vou socando material vocês sozinhos. Bom, pessoal, então venham comigo. Nós temos aqui um exemplo de ciclo cardíaco. Então, uma pessoa que tem aproximadamente 70 batimentos por minuto, cada ciclo cardíaco dura aproximadamente 800 milissegundos, ou 0,8 segundos. Ou seja, o ciclo cardíaco ele é um pouco mais rápido. Agora, uma pessoa que tem, por exemplo, uma frequência cardíaca mais baixa, o ciclo cardíaco é maior. Então, uma pessoa que tem um ciclo cardíaco, por exemplo, de 60 batimentos, desculpa, uma pessoa que tem uma frequência cardíaca de 60 batimentos, ela vai ter um ciclo cardíaco de 1 segundo, ou seja, 1 batimento por segundo. E por aí vai indo. O que é importante para a gente? O meu coração, ele demora muito mais no processo de enchimento do que de expulsão do sangue. Por quê, Pedro? Por que vocês acham que o meu coração tem que encher de forma adequada ou demora mais para encher do que para expulsar o sangue? A pressão sanguínea necessária para encher é maior do que a necessária para sair? Perfeitamente. O que eu preciso? Eu preciso que esse coração tenha uma quantidade adequada de sangue para ejetar. Se eu tiver uma quantidade muito baixa de sangue, vocês concordam que vai chegar pouco sangue na periferia do meu corpo? E isso vai prejudicar a função fisiológica. Então, logo, eu preciso ter um volume, um tempo de enchimento adequado e um tempo de expulsão um pouco mais rápido. E isso acontece praticamente para todos os animais. Por exemplo, a baleia, né, quanto maior o animal, menor a frequência cardíaca. Por exemplo, a baleia tem uma frequência cardíaca de aproximadamente 12 batimentos por minuto. Então, pensa tanto que demora para encher e depois para expulsar o sangue. Isso por conta do tamanho corporal. Enquanto os ratinhos têm uma frequência cardíaca de 400 batimentos por minuto. Então, venha comigo, pessoal, para a gente entender esse ciclo cardíaco aqui, para vocês irem bem na prova. Eu tenho, inicialmente, o processo que nós chamamos de enchimento ventricular. O enchimento ventricular se dá basicamente em dois momentos. Um momento de forma passiva e um momento de forma ativa. Como muito bem explicado por vocês, o sangue vai chegar aqui nos átrios por meio das veias. No átrio direito vai chegar pela veia cava superior e no átrio esquerdo pelas veias pulmonares. Isso nós vamos entender lá na anatomia hoje. À medida que o sangue vai chegando nesses átrios, ele vai exercendo uma pressão. E essa pressão por si só vai favorecer a abertura das válvulas atrioventriculares. Ou seja, essas válvulas atrioventriculares, elas não necessitam de uma grande pressão para abertura. Gravidade vai ajudar também. Beleza? Então, praticamente, o enchimento ventricular vai se dar de forma passiva. Claro, posteriormente a isso, os átrios, eles também contraem. Só que essa contração
ela vai contribuir muito pouco para o enchimento do ventrículo. Então ele vai enchendo, para terminar de encher, os átrios contraem. Beleza? Estão comigo? Pois não. Então isso tudo seria a fase de platô? Não, a fase de platô se vai estar aqui, ó, na contração do ventrículo. Beleza? Nos átrios a gente não tem essa fase de platô, praticamente. A gente vai ver isso muito mais na parte ventricular. E eu vou explicar o porquê que tem que ter isso. Alguma dúvida aqui, pessoal? Essa etapa passiva quer dizer que é a função do sangue chegando nos átrios e Ele mesmo exercendo a pressão sobre as válvulas e abrindo elas. Beleza? Muito bem, as válvulas estão abertas, o sangue está passando. O átrio vai lá e contrai. E ele vai favorecer um pouco o sangue adicional para essa diástole. Beleza? A gente vai ver a importância dessa parte. Alguma dúvida até então? Estamos bem? Muito bem, então em B aqui, pessoal, eu tenho término da sístole atrial e início da diástole atrial. Ou seja, o átrio contraiu, o que vai acontecer com ele? Vai relaxar. Bem, no segundo momento, pessoal, nós vamos ver a sístole ventricular. Essa sístole ventricular, ela vai se dar em dois momentos. Vai se dar no momento que nós chamamos de contração isovolumétrica e vai se dar no momento de ejeção. Vamos dar um exemplo para vocês. Imagina que essa garrafa seja o meu ventrículo. Ela está cheia de sangue. Para que ela possa expulsar o sangue pelas artérias, ela tem que fazer muita pressão ou pouca pressão? Muita pressão. Não é à toa que nossa pressão arterial ela é 120 por 80, vamos dizer assim. Muito bem. Vocês acham que no início da contração o coração já tem essa força suficiente para mandar o sangue para as artérias? Então o que acontece? Nesse primeiro momento, o ventrículo ele vai iniciar a contração e vai aumentar a pressão dentro do ventrículo. Mas ainda ele não consegue liberar o sangue. Então vamos lá. No início, no período que nós chamamos de contração isovolumétrica, é o momento em que o ventrículo está contraindo, está aumentando a pressão dentro do ventrículo, no entanto, o sangue não é ejetado. No entanto, o meu ventrículo ele continua contraindo, aumentando ainda mais a pressão. Chega um momento que essa pressão ela é alta, e ela consegue abrir a válvula semilunar. Sim ou não? esse é o segundo momento? Esse é o segundo momento. Aí vai ter mais sangue. Na verdade, o que acontece? Nesse primeiro momento aqui, nessa primeira contração, não entra mais sangue. Então, ó, no período isovolumétrico, quer dizer que as válvulas átrio-ventriculares estão fechadas. Então, por isso que serve essa primeira contração, para fechar as válvulas átrio-ventriculares e aumentar a pressão dentro do ventrículo. No entanto, essa pequena parte da contração não é suficiente para abrir as válvulas semilunares. Então, meu coração ele continua contraindo. Quando ele continua contraindo, a pressão aumenta. E aí sim nós temos a abertura das válvulas semilunares. Por isso que a fase de platô ela é importante. Por isso que o meu músculo cardíaco permanece contraído por mais tempo. Lembra da aula passada, a fase de platô? Por conta disso. Sim ou não, galera? Calma que daqui a pouco a gente vai ver tudo isso em gráficos, tá? Fiquem despreocupados. Muito bem. O meu ventrículo, ele vai continuar contraído pro resto da vida? Ele precisa o quê?
relaxar. Quando o meu ventrículo está relaxando, o que acontece com a pressão dentro dele? Aumenta ou diminui? Diminui. Quando esse ventrículo relaxa, a pressão diminui. Qual que é a tendência do sangue que estava nas artérias retornar para os ventrículos? Mas isso não acontece porque a gente vai ter fechamento das válvulas semilunares. Entendeu? Observe. O coração contraiu, a pressão dentro do ventrículo está grande, jogou sangue. No entanto, agora esse ventrículo está relaxando. A pressão dentro dele está diminuindo. No entanto, a pressão da artéria tende a fazer com que o sangue retorne para os ventrículos. Mas o sangue vai voltar para lá? E a gente tem fechamento das válvulas semilunares. Sim ou não? E depois, iniciamos todo o processo novamente. Então, pessoal, em A aqui, ó, início da sístole, a contração arterial forte, uma pequena quantidade de sangue adicional. Por isso que eu falei para vocês que normalmente o enchimento ele é passivo, tá? Para o interior dos ventrículos relaxados. Nesse momento, observe, as válvulas atrioventriculares estão abertas. Terminou a sístole atrial, então o átrio termina de contrair e começa a relaxar. Enquanto o átrios relaxam, ventrículos contraem. Essa contração ventricular se dá em duas fases. A fase isovolumétrica. Qual que é a função da fase isovolumétrica? Fechar as válvulas atrioventriculares e aumentar a pressão dentro do ventrículo. Continua contraindo, aumentando a pressão. Isso faz com que as válvulas semilunares se abram. Quando as válvulas atrioventriculares se abriram, o que acontece com o sangue? Ejetar. O coração contraiu e agora está relaxando. Quando está relaxando, a pressão dentro dos ventrículos diminui e o sangue tende a voltar para os ventrículos. Isso não acontece porque nós temos fechamento das válvulas semilunares. Pensa todo esse processo acontecendo em menos de um segundo no coração de vocês. Enquanto vocês estão desesperados na semana de prova, que a frequência cardíaca de vocês está lá em cima no talo, isso aqui é menos aí. Desesperador, né? E aqui só mostrando para vocês, pessoal, ó, a sístole atrial, ela tem duração de 0,1 segundos, enquanto que a sístole ventricular tem duração de 0,2, 0,3 segundos. E o restante, olha o tamanho, a quantidade da nossa querida diástole ventricular. Então a diástole demora muito mais tempo do que expulsar o sangue propriamente. E para ter esse ciclo nesse tempo seria uma frequência de quantos batimentos? Nesse exemplo aqui, de 70 batimentos. Beleza? Professor, Pois não. a pressão do ventrículo esquerdo é a mesma do direito? Não, são diferentes. A pressão do ventrículo direito vai ser em torno de 10, 12 milímetros de mercúrio. Por quê? O que é mais fácil para o meu coração? Mandar sangue para o corpo inteiro ou para o pulmão que está do lado dele? Pulmão. Preciso fazer uma força muito grande? Mas eles ejetam a mesma quantidade de sangue. Só que a pressão vai ser diferente. Por isso que o lado esquerdo então é um pouco mais. A gente vai ver isso lá na anatomia hoje. Por que que o lado esquerdo, a camada muscular dele é mais desenvolvida? Porque ele tem que fazer mais força comparado com o direito. Show de bola isso mesmo. Por que tem que ter mais força? O ventrículo esquerdo? Porque tem uma resistência maior. Então a resistência que a gente tem na artéria aorta é muito grande. Por quê? Olha o tamanho da aorta. Praticamente ela vai sair, vai passar até nosso adenoma. Certo?
enquanto que a artéria pulmonar está do lado. Você não concorda que o pulmão está do lado do coração? Então, para que ele precisa fazer uma força muito grande para mandar sangue para o pulmão? Ele vai fazer. Vai dar só um sopinho. Obviamente, existe hipertensão pulmonar? Com toda certeza. Tem pessoas que têm pressão arterial maior na artéria pulmonar. E aí tem que entrar com medicamento, porque é um caso que pode levar a óbito. Beleza? Inclusive, pessoal, se vocês não sabem, o Viagra inicialmente foi descoberto para tratamento de hipertensão pulmonar. Depois, quando o cara foi sacando, um dos cientistas que descobriram, que fizeram o Viagra, viram o efeito em relação à parte sexual. E foi lá e patenteou, só ele. Esqueceu a equipe dele. E aí hoje está ganhando dinheiro com força. Gênio, né? Nota 10. É isso, muito pela sociedade. Muito problema na pressão do. Oi. Tem que entrar em campo preparado. Tem que saber usar todas as ferramentas disponíveis para uma. Sim. Perfeito. Perfeito. Não, na verdade, todas as artérias. Então, por exemplo, pessoal, pergunta do nosso colega, falou assim, ó. Por que o ventrículo ele tem que fazer mais força? É por conta principalmente da parte pulsátil, seria essa a pergunta, né? Da capacidade pulsátil, enquanto da artéria pulmonar nós não temos isso? Não. Todas as nossas artérias são pulsáteis. Então, se vocês pegarem e colocarem a mão no pescoço de vocês, de leve, vai na bunda não. Vocês vão sentir pulso. Essa aqui é a artéria carótida. Certo? Se vocês colocarem no rádio aí de vocês, vocês vão ter a artéria radial. Então, todas as artérias têm essa capacidade de expansão e retração. Daqui 2 aulas, quando a gente for falar de sistema circulatório, a gente vai entender o que é essa capacidade elástica e retrátil. Beleza? Mas sim, todas as artérias, inclusive a pulmonar, tem essa capacidade, por conta da pressão. Hã? Sim, a gente vai comentar isso quando a gente for. É que semana que vem a gente vai falar de pressão, na outra a gente fala de circulatório. Aí a gente entra nessa parte explicando por que ela tem essa capacidade elástica e retrátil. Isso é importante para nós. Sim, perfeito. O Léo e as analogias dele, né? Pessoal, eu pergunto para vocês: se eu tenho hipertensão, o meu coração, ele tem que fazer mais força ou menos força? Mais força. Então, o que eu poderia ter de alteração no coração relacionados com a hipertensão? Hipertrofia ventricular. Bem, então, o que acontece? O meu ventrículo, ele está falando assim, opa, eu tenho que fazer muita carga, eu tenho que fazer muita força. Então, eu vou desenvolver mais músculo. Quando ele desenvolve mais músculo, o que acontece do tamanho da câmara ventricular? Então, vai ter mais sangue ou menos sangue sendo acomodado ali na diástole? E aí, depois, os pequenos grupos, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Ok? Alguma dúvida aqui, pessoal? Vocês pensaram que era só porque era 10 slides e era pouca aula, né? Pouco conteúdo, né? Vocês ficou felizes, né? Você falou que além da hipertrofia ventricular, a hipertensão arterial também pode causar um deslocamento do diâmetro das artérias, né? Com toda certeza. Então, a hipertensão é um fator de risco para o desenvolvimento de aterosclerose. Então, o que é a aterosclerose? A placa de gordura, certo? Quando a pressão está muito alta, o que acontece? A gente pode ter lesão do endotélio. Isso vai favorecer a questão. E quando nós já temos a placa de gordura, a hipertensão pode ir lá e fazer a ruptura dessa placa. Eu sei, eu já tô. Hã? Eu quero salvar isso. Aí sim, aí quando existe o rompimento dessa placa,
forma-se o trombo e ele vai entrar na corrente sanguínea. Ele pode parar no coração causando um infarto, na cabeça causando um AVC, no pulmão uma embolia, nas artérias periféricas causando uma doença arterial periférica. Depende de onde que ele está. Beleza? Opa! Essa 80 já ficou. A gente pega dois casos, por exemplo, uma pessoa que está com pressão 17/8 e uma pessoa às vezes está com 12/10. Essa, no caso, Ela é porque está relacionado com a pressão diastólica. Ou seja, o momento que o coração está relaxando. Perfeitamente. Então o que acontece? Quando nós temos pressão arterial diastólica elevada, ela está relacionada principalmente com o processo de enchimento do coração. Ou seja, o momento em que o coração está relaxando. Então está tendo uma alta pressão ali. E isso pode ser considerado perigoso. Obviamente, a pressão arterial sistólica aumentada, ela também tem que ser tratada. E da mesma forma, a gente vai ver na aula da semana que vem os valores adequados para cada situação e quando que se entra com a intervenção médica. Certo? E a gente tem as crises hipertensivas, essas condições. Pessoal, alguma dúvida aqui? Podemos prosseguir? Tudo que é bom pode melhorar. E tudo que é ruim pode? Então pira nisso aqui. Agora a gente vai misturar eletro e ciclo cardíaco. Você viu o gráfico de pressão, né? Calma, vamos lá. Pessoal, isso aqui é mais fácil bater em mãe. Vem aqui. Pois não. Se a hipertensão se acontece tanta coisa devido à hipertensão, mudança de caminho, pressão e tal, porque ainda assim ela é tratada como, ela é conhecida como uma doença silenciosa. Porque você não tem sintoma, você não sente nada. Por exemplo, a pessoa. Qualquer um aqui pode ser hipertenso. Está sentindo praticamente nada. Então por isso que ela é considerada uma doença silenciosa. Porque ela não dá sinal. Por exemplo, quando você está, por exemplo, com uma pedra no rim, você não sente dor, não sente? No caso da hipertensão, praticamente você vai manter normal. Por isso que é tão perigoso. Por isso é importante fazer exames de rotina, verificar essas situações. Por isso que ela é considerada silenciosa. Muitas vezes a pessoa ela infarta e descobre que é hipertensa. Ou ela tem um AVC e descobre que é hipertensa. Então por isso que a gente considera ela uma doença silenciosa. Ela vai fazendo estrago, até que estraga. Pô, vem comigo. Simples. Aula passada. O que significa a onda P do elétron? Complexo QRS. Contração ventricular enquanto o átomo está relaxando. E a onda T? É o que nós vimos que não é? Só que aqui está um pouquinho mais complicado. Vamos lá. Temos eletro, temos pressão e temos volume de sangue no ventrículo esquerdo. Ou seja, quantidade de sangue no ventrículo esquerdo. Vamos lá. Pessoal, eu tenho um momento, observe, que aqui antes da sístole atrial, o que está acontecendo no meu ventrículo? Está entrando sangue, certo? Por quê? A válvula atrioventricular já está aberta, o sangue está fluindo para os ventrículos. Beleza. Então, bom. Observe aqui, ó, pressão em azulzinho, pressão no átrio esquerdo, vermelhinho, pressão no ventrículo esquerdo. Em preto é a pressão da artéria aórtica. Então vamos lá. Quando eu tenho a onda P, eu tenho a contração dos átomos. Então observe, tive a onda P do elétron. O que acontece com a quantidade de sangue no ventrículo? Aumenta. É um aumento significativo? É um aumento pequenininho. Beleza? Então, ó, estou contraindo os átomos.
que acontece com a pressão dentro dos átomos? Aumenta muito? Não, aumenta pouquinho. E por que, pessoal, eu vou ter um pouco de aumento de pressão no ventrículo? Porque o sangue está indo para o ventrículo. Vocês concordam comigo? Ó. Átrio contraiu. Na hora que o átrio contrai, o que acontece com o sangue? Vai para o ventrículo. Então, a pressão dentro do ventrículo, ela também aumenta um pouco. Beleza? Matamos essa parte aqui? Alguma dúvida? Não? A pressão na aorta está diminuindo por quê? O ventrículo está se enchendo. Se o ventrículo está enchendo, a pressão da artéria aorta está diminuindo. Vamos lá. Olha que chique. Lembra da pressão isovolumétrica, da contração isovolumétrica? Olha o pititinho que ela é. Nesse momento, pessoal, da contração isovolumétrica, olha que nós vamos ter contração dos ventrículos, porque nós temos complexo QRS. Olha o que acontece com a quantidade de sangue. Aumenta, diminui ou permanece? Por isso que nós chamamos de contração isovolumétrica. Iso quer dizer igual. Volumétrica é volume. No entanto, pessoal, olha a linha vermelha. O que acontece com a pressão do ventrículo? Ela aumenta. Por quê? O ventrículo está contraindo, mas o sangue não está saindo. Se eu estou contraindo, a pressão dentro aumenta. E a quantidade de sangue permanece a mesma. Num determinado momento, a pressão do ventrículo, ela vai ser maior do que na artéria aorta. Quando a pressão que o ventrículo faz é maior do que na artéria aorta, o que acontece com a válvula semilunar aórtica? Quando nós temos a abertura da válvula semilunar aórtica, o que acontece com a quantidade de sangue no ventrículo? Por quê? Porque o sangue que está saindo do ventrículo está indo para a... Chama a atenção de vocês o seguinte: a pressão que o ventrículo faz, basicamente, vai ter que ser maior do que na artéria aorta. No entanto, com a contração do ventrículo, a artéria aorta vai praticamente ter a mesma pressão do que a pressão do ventrículo. Você concorda comigo que está contraindo? O sangue sai em alta pressão e está sendo colocado nas artérias. Então essa artéria agora vai ter a pressão basicamente do ventrículo. Estão comigo? Muito bem. Agora, pessoal, nós temos a onda T. A onda T representa o quê? Relaxamento ventricular ou a diástole ventricular. Quando eu tenho a onda T, olha o que acontece com a pressão dentro do ventrículo. Vai diminuindo. Por que vai diminuindo? Porque o coração está relaxando. Muito bem. Nós temos também na diástole dois momentos. A diástole isovolumétrica, ou seja, momento em que o coração está relaxando, mas os ventrículos não estão recebendo sangue. Então observe aqui, ó, nós temos relaxamento isovolumétrico. E posteriormente a isso, nós vamos ter a volta do ciclo, ou seja, a diástole ventricular, em que ela está aumentando de volume. Sim ou não? Certeza? Não. Onde vocês boiaram? Começar aqui? Hã? Ó, a diástole ventricular é isso aqui tudo, certo? Nós vamos ter dois momentos. O período isovolumétrico. O que é a diástole isovolumétrica? O coração está relaxando. No entanto, todas
as válvulas, elas estão fechadas. O coração está recebendo sangue? Não. No entanto, continua relaxando e nesse momento nós vamos ter a abertura das válvulas atrioventriculares. Quando as válvulas atrioventriculares relaxam, o que acontece com a quantidade de sangue? A pressão do ar esquerdo quando vem do esquerdo. Não, é porque aqui, ó, foi bem aumentada a quantidade de milissegundos. Então a gente, como se pegou bem detalhado mesmo esse pichado. Obviamente, isso aqui, como eu falei para vocês, acontece num período muito curto. Vamos lá, tirem todas as dúvidas, João. Perfeito. Perfeito. Estou. Aí durante a contração, durante a sístole, aí as atrioventriculares se fecham, porque aí vai dar... Devia também ter. Perfeito. E esse sangue, quando o coração contrai, esse sangue não pode voltar para os vasos. Então eles se fecham. Esse sangue ele tem que sair pelas artérias. Então abre-se as válvulas cerebrais. Esse gráfico aí é o intervalo da PEC, tá só de 100 segundos. O Léo falou que tinha que ser de luz. Não, mas aqui é só um exemplo. É porque aqui, pessoal, como eu mostrei para vocês, isso aqui é só uma figura para a gente pegar tanto eletro, como pressão, quanto volume, certo? Mas sim, teria que ter o tempo adequado de intervalos, tudo. Sem problema. Sim. Não, isso aqui é só exemplo. Isso aqui é só um exemplo. Não, é porque agora vocês estão falando elétrico, né, galera? Vocês estão mais pensados. Isso aqui é só para demonstrar o que acontece na onda T, o complexo QRS na onda T. Não, mas elétrico é corrente elétrica, fala. Não. Não, por isso o complexo QRS ele é maior. Por quê? Por conta da corrente elétrica propriamente dita dos ventrículos, eles apresentam maior massa do que os átomos. Por isso esse complexo ele é maior. Entendeu? Pode piorar, pessoal? Com toda certeza. Olha esse Para quem ama estudar pelo Guyton, é isso aqui que tem no Guyton. Muito mais bonitinho que ele tem, não é? Então aqui, pessoal, mostrando pressão e volume. É a mesma coisa que nós temos naquele outro. A única coisa que vai mudar vai ser a parte de fonocardiograma, que basicamente vai demonstrar onde vai ter os barulhos do tá. Então, basicamente, ó, quando nós temos o fechamento da válvula atrioventricular e a abertura da válvula aórtica, a gente vai estudar o primeiro. E depois, quando nós temos o fechamento da válvula aórtica e a abertura da atrioventricular, nós temos o tá. Tá. Esse aqui? Nada. Desconsidera, porque está durante a diástole. Não se preocupe. Ok? Obviamente, pessoal, quando vocês forem lá para a clínica ou na semiologia, vocês vão fazer toda essa parte de ausculta. Mas para isso, vocês têm que saber o que significa o túnel. Beleza? Sim, aí o que acontece? Vai ter pontos específicos em que você vai conseguir auscultar a semilunar pulmonar, a semilunar aórtica, a atrioventricular direita e a atrioventricular esquerda. Isso, na aula de elétrico, se der tempo, eu mostro para vocês também, sem problema nenhum. Pessoal, eu queria muito que vocês anotassem esses conceitos. Por favor. Simples, pessoal, isso aqui é fácil.
Tadinho. Mas onde vocês mais estudam física, pessoal, é aqui na medicina, certeza. Pessoal, venham comigo. Coisa simples. Eu tenho um conceito chamado de volume sistólico. O volume sistólico, basicamente, é a quantidade de sangue que vai sair do meu ventrículo por batimento. E a fórmula do volume sistólico é muito simples. Eu tenho a quantidade de sangue que vai estar no final da diástole, menos a quantidade de sangue que ficou depois desse batimento. Então vamos começar do começo. Todo o sangue presente no ventrículo, ele vai ser expulso durante a sístole? Graças a Deus, não. Vai ficar um pouco de sangue depois dessa contração. Porque o coração ele precisa ter uma distensão adequada, porque senão a gente não consegue. É quando abre, é quando vai o sangue para a aorta que vai acontecer a irrigação também das coronárias? Na verdade, a irrigação das coronárias ela se dá no momento de diástole, na hora que o coração está relaxando, beleza? Porque o que acontece? Quando você está com o seu músculo contraído, o sangue consegue passar de forma adequada? Não. Então, quando o coração está relaxando, é que acontece esse processo de irrigação coronária. Então, vem comigo, pessoal. O sangue chegou, meu ventrículo encheu de sangue e vai começar a contrair. A quantidade de sangue presente no ventrículo nesse momento eu chamo de volume diastólico final. Normalmente nós temos em repouso um volume diastólico de aproximadamente 120 ml. Ou seja, o coração terminou de encher e começou a contrair 120 ml, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Mesma quantidade de volume. Meu coração contraiu, expulsou o sangue. Tem uma quantidade de sangue que vai ficar nele. Isso eu chamo de volume sistólico final. E eu vou ter a quantidade de sangue que saiu. A quantidade de sangue que foi ejetada, eu chamo de volume sistólico. Ou volume de ejeção, ou débito sistólico. Normalmente, uma pessoa em repouso, 70 quilos, 1,70 m, cada batimento ejeta-se 70 ml de sangue. Então, cada batimento que o seu coração dá, 70 ml de sangue são ejetados. Por lado do coração ou total? Hã? Por lado? Por lado. Por lado. Muita informação, galera? Calma, galera, calma. Respira fundo. Vai dar tudo certo. Essa é a parte boa. Essa é a parte boa. Com certeza. Pessoal, aí eu pergunto-vos: tem como eu aumentar o volume sistólico em repouso? Como? Algumas drogas podem promover, mas nós temos uma adaptação fisiológica muito importante por meio do exercício físico. O exercício físico, ele consegue, obviamente, de forma crônica, tá, pessoal? Não é que eu começo a fazer exercício hoje e amanhã eu já vou estar com volume sistólico violento. Mas, de forma crônica, atletas apresentam volume sistólico elevado, de aproximadamente 100 ml, 120 ml. Por isso que fala coração de atleta? Sim, de forma fisiológica. Aí tem o coração de atleta patológico. A gente vai conversar daqui a pouquinho sobre eles. Bateria mesmo. Como é que é? Mas isso aí é esteroide. Aí o coração de atleta. Para exemplo,
Perfeito. Eu tenho aqui, pessoal, na verdade, no próximo slide eu vou explicar isso certinho para vocês, tá? Alguma dúvida aqui? Podemos passar? Os conceitos estão bem fixados? Oi? Isso aí tudo é no ventrículo. Tudo no ventrículo. Aí a frequência cardíaca também um compensa o outro. Vai ter uma aula prática sobre ventriculometria e vai ver. Com certeza que de corrida, com toda certeza. O que acontece? Os atletas de endurance, os maratonistas, ultramaratonistas, eles precisam ter uma quantidade de bombeamento melhor. Então, na verdade, eles apresentam volume sistólico maior. Isso a gente chama de adaptação de volume, certo? Já a pessoa que faz musculação, que dá tiro, a gente vai ter uma adaptação de pressão. Então, o ventrículo dele vai ser maior, desculpa, a quantidade de músculo no ventrículo vai ser maior, consequentemente, ele faz mais força para injetar o sangue. Mas é uma adaptação fisiológica, não vai ter alteração de pressão arterial. Pessoal, figurinha da prova, olha que linda. Nós temos aqui os eventos fisiológicos a partir do ventrículo esquerdo. A partir do ventrículo esquerdo, nós temos esse gráfico. Já caiu em prova de residência, isso aqui, por isso que eu falo para vocês que é importante. Nós temos pressão ventricular esquerda, volume ventricular. Pressão, volume. Então, esse gráfico é de pressão e volume. Vamos lá. Em A, pessoal, até de A a linha. O que está acontecendo com o meu ventrículo? O que está aumentando aqui? Aumentando a quantidade de sangue. Como é que eu chamo esse processo? Como é que chama quando o meu coração está enchendo de sangue? Diástole. Então aqui nós estamos tendo a diástole ventricular. Agora, entre A linha e B, o que está acontecendo? Está aumentando o volume e um pouquinho de pressão. O que o átrio está fazendo então? Está contraindo, correto? Então, ó, está relaxando de forma passiva, de boinha. Agora os átrios contraíram. Quando os átrios contraíram, eu vou ter aumento de volume e aumento de pressão. Essa aqui, pessoal, é a quantidade final de sangue que eu tenho na diástole. Como é que eu chamo isso? Volume diastólico. Então, nesse caso, a quantidade de sangue presente no final da diástole é de 135 ml. Ou seja, o coração está lá, cheio de sangue, e tem 135 ml de sangue. Muito bem. Entre B e C, o que está acontecendo? Pressão está aumentando, volume está aumentando ou diminuindo? Então aqui eu tenho contração iso. O volume é o mesmo, só aumenta a pressão. Entre C e D, pessoal, o que eu estou tendo aqui? A pressão aumenta, o volume sanguíneo diminui. Então o que está acontecendo com o sangue? Está sendo ejetado, pessoal. A quantidade, então, ó, entre C e D, eu tenho período de ejeção. Esse período de ejeção vai me dar um volume de sangue que vai ser expulso do coração. Beleza, meu coração contraiu, agora está começando a relaxar. Quando ele começa a relaxar, eu tenho uma quantidade X de sangue presente nele. Eu chamo de volume sistólico.
Para que eu possa saber a quantidade de sangue que foi ejetada, o que eu faço? Volume diastólico final menos. Então eu tenho volume sistólico. Nesse caso eu pego 135 menos, eu tenho 70 ml de sangue. Correto? E entre D e A, o que está acontecendo? Pressão está diminuindo e a quantidade de sangue permanece a mesma. Relaxamento iso. Pois não. Esse valor de 120 e 80 aí não é coincidência não, na hora de aprender. Não, qual de... É aqui? Sim, é coincidência. No caso, por que a gente chama de pressão arterial sistólica? Porque ela vai refletir a pressão do ventrículo contraindo. Por isso que ela é 120. Aqui, obviamente, a pressão do ventrículo, quando ele relaxa, ele praticamente chega a zero. Não reflete a pressão arterial diastólica, mas a sistólica sim. Diretamente proporcional à pressão do ventrículo. Sim. Eu poderia dizer nesse seria de C a D? Sim, perfeitamente. O que acontece? A pressão da aorta ela vai refletir a pressão do ventrículo. Por quê? Perfeito. Voltou. Ou da CAD é contração isovolumétrica. C de CAD? É contração isovolumétrica. Não. Entre B e C que é contração isovolumétrica. Entre B e C, contração isovolumétrica. Entre D e A, relaxamento isovolumétrico. Entre A' e B, a gente tem a diástole ventricular com contração apical. Aqui o I. Nessa prova de resistência, Aqui o I. Como é que é? Aqui. Eu não lembro se eles estavam pedindo cálculo de volume ventricular e os processos que acontecem entre essas letras. Eu acho que eu tenho essa prova guardada ali. Acho que depois eu pego. Eu acho que eu tenho ela guardada. Se não tiver aqui, tá no meu drive. Aí eu trago para vocês, sem problema. Possivelmente vai ter na prova. E da CAD é qual? Entre C, volume, sístole ventricular. Próximo. Certo? Entenderam o ciclo cardíaco? Para entender a parte final da nossa aula, nós precisamos entender isso. E aí entra o spoiler. O que é débito cardíaco? Alguém já ouviu falar nessa bagaça? Ó, volume sistólico é a quantidade de sangue ejetada pelo coração por batimento. Débito cardíaco representa a quantidade de sangue ejetada pelo coração por minuto. Quanto de sangue passa no meu coração? Na verdade, quanto de sangue é ejetado pelo meu coração por minuto? Quanto que é, pessoal, normalmente? Quanto que é o débito cardíaco em repouso? Uma pessoa normal? Não, mas é mais. 4 litros. 6 litros. 5 litros. Quase. É a quantidade total de sangue que passa, que é ejetado pelo coração por minuto. Sim. Oi? Mas não é 70 ml por batimento? Sim. Multiplica 70 ml por 70 vezes? 4.900 ml. 4,9 litros. E para a gente arredondar, sim. Tá? Pessoal, e aqui é importante.
Vou pegar aqui um exemplo para vocês. Por que nós temos adaptação fisiológica? Eu iria fazer isso. Então, eu tenho. Deixa eu pegar lá. Então, eu tenho, muito bem explicado pelo nosso colega, eu tenho o débito cardíaco. A frequência cardíaca nossa de repouso é 70. Cada batimento libera 70 ml. No caso do débito cardíaco é 4,9 litros, né? Aqui é ml. Se a gente fosse colocar então aqui seria 4,900 ml. 5 litros de sangue, certo? Venham comigo. Um atleta, ele também ejeta 5 litros por minuto de repouso? Sim, também é 5 litros. O que vai diferenciar do nosso atleta? A frequência cardíaca e a quantidade de sangue que vai ser ejetada. Então, o atleta, ele apresenta, basicamente, vou dar um exemplo para ficar mais fácil, 50 batimentos por minuto. Só que, por conta da menor frequência cardíaca, ele libera mais. Qual dos dois apresenta maior economia cardíaca? Maior eficiência cardíaca? O coração dele enche mais e bate menos. Por isso é importante fazer exercício físico, não só ficar estudando o gaito. Então vamos lá. Débito cardíaco é a quantidade de vezes que o meu coração bate por minuto, vezes a quantidade de sangue que ele ejeta a cada batimento. Como que eu posso modular a frequência cardíaca, pessoal? Aula da semana passada. Pelo sistema nervoso autônomo, né? Então, a frequência cardíaca, pessoal, ela pode ser modulada pelo sistema nervoso parasimpático. O parasimpático faz o quê? Aumenta ou diminui a frequência? Diminui a frequência cardíaca. Enquanto o sistema nervoso simpático, ele aumenta a frequência. E, obviamente, as catecolaminas vão ter ação semelhante ao sistema nervoso simpático. Estão comigo? Sim. Adrenalina não é adrenalina. E o bulbo? E o bulbo? O que tem? Como é que ele interpreta? Na verdade, o bulbo é o centro de controle cardiovascular. Ele vai principalmente monitorar a frequência cardíaca. E a partir do bulbo, nós vamos ter a saída de um nervo, chamado de nervo vago. O nervo vago faz parte do sistema nervoso parasimpático. Beleza? Muito bem, seguindo a novidade. O que vai ser novidade para nós é o volume sistólico. Então, quais são os fatores que alteram o volume sistólico? Basicamente 3. A força de contração do ventrículo. Se o meu ventrículo faz muita força, ele vai aumentar ou vai diminuir o volume sistólico? Se ele faz muita força, ele aumenta ou diminui a quantidade de sangue ejetada? Aumenta. Então, aumento da força de contração ventricular. Então, a força muscular, ela determina a quantidade de volume sistólico. Se eu tenho um coração muito fraco, ele vai liberar muito sangue ou pouco sangue? Volume diastólico final. Volume diastólico final é o que mesmo? É quando o coração se encheu. Quantidade de sangue presente no final da diástole. Pessoal, eu vou ter um fator, quer dizer, determinado pré-carga, que eu vou explicar daqui a pouco para vocês,
que pode aumentar o volume diastólico final. Se eu tenho mais sangue no final da diástole, eu vou ter um volume diastólico maior ou menor? Maior. Então, pessoal, eu posso aumentar o volume diastólico final pelo retorno venoso. Ou seja, eu consigo aumentar a quantidade de sangue no ventrículo, fazendo com que mais sangue chegue no coração, por meio do sistema venoso. Como que eu faço isso, pessoal? De 3 formas, bonitinhas. Bomba muscular. Então, quando você movimenta o seu corpo, você contrai os seus músculos, os músculos eles vão comprimir as veias. E as veias vão levar o sangue de volta para o coração. Então vejam comigo, a bomba muscular faz com que a quantidade de sangue volte mais sangue para o coração. Isso, perfeitamente. Então, pessoal, por isso que é importante vocês não ficarem parados. Bomba respiratória. Só o movimento de você respirar, você favorece o sangue a retornar ao coração. À medida que você respira, isso é de forma automática, graças a Deus, isso favorece com que o sangue retorne ao coração. E, obviamente, eu tenho parte do sistema nervoso autônomo que pode ir lá na minha veia e fazer com que ela contraia. Quando minha veia contrai, a quantidade de sangue dentro dela volta para o coração. Sim ou não? Não? Qual parte? A última? Vamos lá. O sistema nervoso autônomo. No caso, o sistema nervoso simpático. Ele vai inervar as nossas veias. Beleza? Então, quando a gente precisa aumentar o retorno venoso, o sistema nervoso simpático vai lá nas veias. Minha veia é desse tamanho, ó, imagina assim. E agora ele vai lá e fala assim, contrai. O que acontece com a quantidade de sangue que estava presente nela? Retorna para o coração. Então, nesse caso, se eu retorno mais sangue para o meu coração, vocês concordam comigo que vai ter mais sangue no ventrículo no final da diástole? Muito bem. E isso nós chamamos de pré-carga. Eu pergunto para vocês, uma pré-carga alta é bom ou é ruim? Depende do seu volume, depende do seu débito cardíaco. Depende de quem está perguntando? Não, vamos lá, pensa comigo. É bom se o meu ventrículo estiver bem esticadão assim? Não. Com quantidade de sangue? Então vamos dar um exemplo. Pessoal, vamos lá. Quando eu tenho um elástico, certo? Se eu pegar esse elástico e fazer isso aqui, e soltar, ele faz muita força ou pouca força? Agora, se eu pegar esse elástico e estico ele só, e solto, faço muita força. Então, um volume diastólico aumentado é muito bom. Porque as fibras musculares, elas vão se alongar e vão contrair de forma mais forte. Então, meio que o débito cardíaco, igual você fez a média ali de 5 litros de sangue, não é algo, tipo assim, que tem que ser 5 litros. Quanto mais, melhor. Na verdade, você pode ver que o débito cardíaco, em repouso, o débito cardíaco tanto do atleta como da pessoa sedentária é o mesmo. O que vai mudar? O volume diastólico final. Ou seja, no atleta, o volume diastólico é alto. Então o que acontece? As fibras musculares dele esticam, dá uma estirada. E quando ele contrai, contrai com mais força. Por isso que a frequência cardíaca dele é um pouco menor. Então, se eu tiver um volume diastólico baixo, as minhas fibras elas não conseguem alongar de forma adequada. Entendi.
Mas isso não pode aumentar a pressão, não? Porque está relacionado com o estiramento do músculo cardíaco. No próximo slide eu te mostro detalhado. Hã? De jeito nenhum. Inclusive, alguns dos tratamentos para insuficiência cardíaca está relacionado em aumentar o volume diastólico final. Para que ele possa alongar as fibras musculares de forma adequada, para que esse coração possa contrair de forma adequada. Beleza? O que acontece, pessoal? O grande problema é o quê? Eu tenho o coração relaxando. E agora o que ele precisa fazer? Contrair, não é? Quando o meu coração contrai, ele precisa vencer a pressão da artéria aorta. Então venha comigo. Se eu tenho uma pós-carga, ou seja, uma pressão muito elevada na artéria aorta, eu vou conseguir ejetar muito sangue ou pouco sangue? Ó, sou com a quantidade que o coração está fazendo pressão, e aqui eu tenho uma pressão muito grande. Esse coração, ele vai conseguir ejetar de forma adequada o sangue? Então vocês concordam comigo que o volume sistólico fica prejudicado? Perfeitamente. Então, o volume sistólico, ele não é benéfico com grandes quantidades de pós-carga. Então vamos comigo. Quanto maior a pré-carga, melhor. E quanto menor a pós-carga, melhor. Ou seja, pessoas que têm hipertensão, o coração ele tem que fazer muita força, ou seja, ele apresenta uma grande pós-carga. Por isso que o coração ele hipertrofia. Porque ele tem que fazer muita força. Pressão arterial média e resistência periférica total. Ou seja, a resistência contra a qual o meu ventrículo tem que fazer força para ejetar o sangue. Gente, juro que está acabando, mas 40 minutos. Tô brincando. Gente, já falei, eu converso demais lá quando vocês não parar, gente. Aqui vai até. Não para. Vocês é bonitinho da cara. Tá acabando. Olha lá, respondendo a pergunta de vocês, ó. Eu tenho uma lei chamada de lei de Frank Starling. Foi 2 fisiologistas que verificaram isso. Bem, força indicada pelo débito sistólico, que é volume. E aqui, ó, estiramento. Quanto que minha fibra muscular foi estirada. Então, observe, em condições normais de repouso, eu tenho um volume diastólico de 135, ou seja, no final da diástole eu tenho 135 ml de sangue. Olha o que ele faz com a minha fibra muscular. Estira um pouquinho. No caso, se eu aumentar o volume diastólico final, olha o que acontece com a força de contração do meu músculo. Ela aumenta. Se eu tenho uma força de contração muscular aumentada, o que acontece com a quantidade de sangue ejetado? É mais ejetado. Isso vale até o infinito e além. Obviamente, um volume diastólico de 400 não existe, mas aqui só demonstrando para vocês que isso aqui, ó, quanto mais sangue tiver, mais vai acontecer um estiramento das minhas fibras musculares, mais força o meu coração faz e melhor vai ser a função fisiológica dele. Isso aí sem aumentar a pressão sistólica ventricular. Perfeito. Porque a pressão arterial sistólica, na verdade, pressão ventricular sistólica, tem que ser maior que na aorta, certo? Então, normalmente, quando você tem um volume diastólico muito alto, a pressão da artéria aorta ela diminui. Beleza? Último slide. Amém. Pessoal, só conceitos. O que é pré-carga?
É isso aqui, ó. Tensão gerada pelo volume de sangue no final da diástole. Ou seja, quanto de sangue que eu tenho aqui no meu coração. E a pós-carga? Quantidade de sangue gerada, desculpa, tensão gerada pelo ventrículo para ejetar o sangue. Ou seja, isso está relacionado com a resistência da artéria. Ok? Então veio comigo. Aqui eu tenho o retorno venoso. Obviamente isso é um exemplo, tá? Quantidade de sangue que retorna ao coração. Átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Para que esse sangue seja injetado, ele precisa vencer a resistência periférica. Quanto mais sangue chega ao coração, maior a distensão do miocárdio, consequentemente, mais sangue. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Débito ou volume de ejeção. Oh, que caralho. É porque é débito sistólico.